A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, e versículo de número 20 ao 25, que vai nos dizer assim: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que os planos dos judeus chegaram ao conhecimento de Saulo. Saulo ficou sabendo que os judeus o procuravam para o matar. Deus diz para você que tudo que for tramado contra ti chegará ao teu conhecimento para que haja livramento. Muitas vezes Deus, ele vai nos revelar aquilo que pessoas elas têm levantado contra a nossa vida. E não é para a gente temer, mas é para nós nos posicionarmos, é para nós orarmos, é para nós buscarmos em Deus o livramento. A Bíblia nos diz, irmãos, que Saulo, ele estava pregando nas sinagogas a Jesus e afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Ele estava fazendo a obra do Senhor, porém ele não estava sendo abraçado. Porém, ele não estava sendo apoiado. As pessoas não estavam entendendo como era que aquele que outrora perseguia a igreja, aquele que vinha contra os propósitos de Jesus, agora estava pregando sobre Jesus. Tem muita gente que não aceita. Tem muita gente que não entende a mudança que Deus ele fez na sua vida. Tem pessoas que são assim, irmãos. Elas não acreditam que Deus ele pode mudar de repente a vida das pessoas. Aí fica dizendo assim, porque diz que agora é crente. Agora mudou. Diz que agora tudo é pecado, que não pode. Mas eu não acredito na mudança dela. Eu não acredito na mudança dele. E isso te machuca. Quando pessoas se levantam com descrédito contra a sua salvação, contra o chamado de Deus na sua vida. Isso aconteceu com Saulo. As pessoas não davam credibilidade muitas vezes, porque não acreditavam na mudança dele. Tem gente que não acredita na sua mudança. E Deus está dizendo, você sabe quem você é em mim. Você sabe o encontro que você teve comigo. Então por que você deixa palavras contrárias Por que é que você deixa olhares tortos paralisarem a você? Você tem que focar no Senhor. Independente do que falam de você, independente do que acham de você, você sabe quem você é em Deus. Saulo, ele havia tido um encontro com Jesus lá, quando ele estava a caminho de Damasco. Ele havia tido um verdadeiro encontro. Jesus marcou um encontro com ele. E tem pessoas aqui, irmãos, que estão me ouvindo agora, que você pode passar por muito descrédito. Muitas pessoas podem até não acreditar na sua mudança, mas você teve um verdadeiro encontro com Jesus e é isso que importa. Declare comigo, o que importa é que eu sei que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. O que importa é que eu sei que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Tem gente que não vai aceitar o encontro que nós tivemos com Jesus, irmãos. Tem gente que não vai entender e vai se levantar como oposição. Aqui estava Saulo, vivendo uma terrível oposição. Por quê? Porque os judeus, eles ficavam ali, irmãos, procurando ver uma oportunidade para fazer o mal contra a vida de Saulo. Tem gente que não aceita, irmãos, o que Deus ele fez na nossa história. Tem gente que não aceita as mudanças, irmãos. Tem gente que não aceita o verdadeiro encontro. Tem gente que não aceita a transformação que Jesus traz para a nossa vida. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Eles começaram ali, irmãos, a fazer planos, a projetar.
e a tentar executar a Candarasturabaia. Tem gente que está planejando e tentando executar o mal contra ti, mas não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Todo pensamento contrário contra você, todo desejo maléfico, maligno, ricando, rasto, candaraia, Deus está lançando por terra. O Deus que esteve com Saulo, minha irmã, é o Deus que está contigo, meu irmão, e Ele te garante a vitória. Ele está dizendo: ninguém vai conseguir te tocar. Aqui estava Saulo pregando em Damasco, mas sobre a vida dele havia uma proteção. Eu não sei onde é que você está agora, mas eu profetizo que sobre a sua vida há uma proteção de Deus. Arasturi, e ninguém vai lhe tocar. Declare comigo: eu creio que sobre a minha vida há uma proteção do meu Deus. Eu creio que sobre a minha vida há uma proteção do meu Deus. Aqui eles estavam procurando como fazer o mal a Paulo. E Deus diz para você: todo mal que estão planejando contra você, eu, o Senhor, também te farei saber. Versículo 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Saulo fica sabendo. Quando Deus, Ele te faz ficar sabendo das coisas. Irmã, tive sonhos, estou tendo sonhos estranhos. Irmã, eu estou sentindo assim que algo está acontecendo. Irmã, Deus está falando comigo em palavras sobre livramento. Isso é para você despertar. Isso Deus está fazendo chegar aí ao seu conhecimento, para que você desperte, para que você se levante, para que você ore, para que você venha vigiar. Não é porque nós temos um Deus todo-poderoso, irmãos, que nos guarda, nos livra, nos protege, que nós vamos ficar tentando ao Senhor. Saulo, ele não ficou ali em Damasco tentando a Deus. E hoje Deus diz para você: quando eu te revelar, minha filha, quando eu, Candaraia, te revelar, meu filho, seja uma pessoa que se posiciona, seja uma pessoa que está alerta, e não fica tentando a Deus. Não, porque tem gente que é assim: eu sou crente, eu posso ir para todo lugar, eu posso fazer tudo e Deus vai me guardar. Não é bem assim. Se Deus está te alertando, não vá. Se Deus está falando contigo, Ele sabe de todas as coisas e Ele vê o que você não vê. Quantas pessoas, irmãos, Deus alertou, quantas pessoas Deus mostrou, mas teimaram e às vezes pagaram alto preço por isso. Não é por falta de revelação, não é por falta de aviso, não é porque Deus não falou, é porque às vezes a pessoa teima. E nós temos que ter cuidado, irmãos, quando Deus mostra tramas, quando Deus mostra levantes, quando Deus mostra que tem inimigos, que tem adversários que estão se levantando contra a nossa vida. Nós temos que vigiar. E por intermédio dessa palavra, Deus, Ele diz para você: minha filha, meu filho, é tempo de vigiar, porque eu, Senhor, quero trazer livramento para a sua vida. Eu, Senhor, quero trazer livramento para a sua história. A Bíblia diz que dia e noite eles guardavam as portas ali, irmãos, para matarem a Saulo. Eles ficavam procurando, eles ficavam aguardando aquele momento de destruição. Quantas pessoas hoje estão aguardando o momento de destruição da outra? Estão esperando o mal acontecer e Deus está dizendo: tenha vigilância, tenha prudência. Saulo não ficou ali, irmãos, como se nada tivesse acontecendo. Chegou ao conhecimento dele para ele vigiar. Tem coisas que chegam ao seu conhecimento para você orar e vigiar, como Jesus, Ele falou com Pedro, Tiago e João no Getsemane: orai e vigiai. E hoje Deus, Ele está te alertando: ore, minha filha, para que eu corte o laço, ore para que eu te proteja, meu filho, ore para que eu te guarde, rasto, candaramanto, deira, candaraia. Mas também seja uma pessoa que vigia. Tem muita gente que serve a Deus, irmãos, mas não tem vigilância. E hoje Deus, Ele nos diz através dessa palavra: é necessário orar, mas também, filha minha, é necessário vigiar. Se Deus te alertar, não vá por este caminho, não confie nessa pessoa, cuidado com essa amizade, cuidado com esse negócio. Seja uma pessoa que dá ouvido à voz do Espírito Santo, porque Deus vê o que você não vê. Aí tem muita gente que pensa que Deus revela para ele, para ela ficar com medo, mas não é. Deus revela, meu irmão e minha irmã, para que o laço seja quebrado e para que você vigie. A Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Prudentes como a serpente, simples como a pomba. Nós temos que ter prudência, responsabilidade. Os judeus estavam procurando dia e noite como matar a Saulo.
E Saulo não ficou ali brincando em Damasco, tem momentos na nossa vida que não dá, irmãos, para a gente permanecer em alguns lugares. Tem momentos que Deus ele vai mudar as nossas rotas, que Deus vai mudar as nossas direções, que Deus vai tirar a gente de lugares para que o livramento chegue. Se Saulo permanece em Damasco, Saulo morreria. A Bíblia diz que dia e noite, irmãos, eles guardavam ali as portas para matar a Saulo, dia e noite. Eles estavam vigiando. E é por isso que nós que servimos a Deus precisamos vigiar muito mais, porque o inimigo, irmãos, ele está aí vigilante ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E se nós não vigiarmos, ele traga. Se nós não vigiarmos, ele acha brecha. E tudo que o inimigo das nossas almas quer, irmãos, é achar brecha. Mas por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: fecha as brechas. Foi eu, o Senhor, que dei o livramento a Saulo em Damasco. E eu quero trazer livramento também para você. Não confie em todo mundo. Mas eu sirvo a Deus, Deus me guarda. Deus te guarda. Mas você não tem que tentar ao Senhor nosso Deus. Como Jesus mesmo disse quando ele estava lá na tentação, no deserto. Ele disse o que? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele respondeu a Satanás dizendo que ele, como filho de Deus, não tentaria a Deus. E Deus está dizendo: não é para você ficar tentando a Deus. Você sabe que é perigoso. Você sabe que o coração de uma pessoa é perverso. Você sabe da malignidade de pessoas contra ti. Você vai ficar tentando a Deus? Não, você tem que ter vigilância. Seja prudente. Seja uma pessoa alerta. Seja uma pessoa ligada. Não fique andando desligado como se o mundo espiritual não existisse, não. Quando o Espírito Santo te incomodar, mude o caminho. Quando o Espírito Santo te incomodar, quebre aliança. Saia de lugares. Deus vê o que você não vê. Declare comigo: eu vou confiar mais no meu Deus, ele sabe do que eu não sei, ele vê o que eu não vejo. Eu vou confiar mais no meu Deus, ele sabe do que eu não sei, ele vê o que eu não vejo. A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos de Saulo tomaram a ele de noite e, colocando ele no cesto, desceram a ele pela muralha. Saulo precisou sair dentro de um cesto. Às vezes Deus vai te esconder, e você não vai entender, mas é melhor Deus te esconder e te preservar com vida, do que o inimigo conseguir te tocar, do que o inimigo conseguir destruir, do que o inimigo conseguir anular o que Deus já determinou para a sua vida. Se Saulo fosse uma pessoa arrogante, prepotente, uma pessoa soberba: eu sou servo de Jesus, ele marcou um encontro comigo, eu sou um apóstolo do Senhor, ele ficaria ali em Damasco tentando a Deus, ele morreria, porque os judeus não estavam brincando, irmãos. O diabo não brinca de ser quem ele é, e nós não podemos brincar de ser crente. Precisamos vigiar, termos prudência. Saulo, ele aceitou, irmãos, entrar dentro de um cesto e sair ali descendo pela muralha. Ele não saiu pela porta da frente, não. Deixe de orgulho. É melhor você estar viva, você estar vivo, Deus te preservar, do que você ficar cheia de si, cheio de orgulho e acabar morrendo. Se Saulo saísse pela porta da cidade, ele morreria. Porque a Bíblia faz questão de enfatizar que dia e noite os judeus guardavam as portas para o matarem. Eles estavam furiosos. Às vezes Deus vai te levar por novas rotas. Às vezes você vai ser colocado em um cesto, guardado, escondido, preservado, Rakai, porque o propósito de Deus é maior. Deixe Deus te preservar, porque Ele sabe do que você não sabe. Deixe Deus te guardar da forma dele. Mas, irmão, eu não estou entendendo porque Deus está me guardando. Você não tem que entender. Eu não tenho que entender. Nós não temos que entender o trabalhar de Deus. Nós só temos que agradecer a Ele pelo livramento. Nós só temos que agradecer a Ele pela benevolência para conosco. Porque Ele vê o que a gente não vê. Ele sabe o que nós não sabemos. Declare comigo: o meu Deus vê o que eu não vejo. E Ele sabe do que eu não sei. E é Ele que me livra. O meu Deus vê o que eu não vejo. E Ele sabe do que eu não sei. E é Ele quem me livra. Quem traz o livramento para você é Deus, minha irmã. Quem traz o livramento para você é Deus, meu irmão. Então não te cabe entender. Irmão, vou ter que sair dentro de um cesto. Eu vou ter que ser descido por uma muralha. Mas eu sou serva de Deus, tenho que sair pela porta da frente. Largue disso, de orgulho bobo.
Não seja uma pessoa orgulhosa. Não seja uma pessoa prepotente, arrogante. Deixe Deus te esconder. Tem momentos, irmãos, que Deus nos esconde. Tem momentos que Deus nos guarda. Tem momentos que Deus nos preserva. Tem momentos que Deus nos protege. Saulo, ele ainda tinha um grande propósito para cumprir terra. E eu vim aqui lhe dizer por intermédio dessa palavra que Deus ainda tem um grande propósito para cumprir na sua vida. Deus ainda tem grandes projetos para fazer acontecer na sua história. Declare comigo, eu creio que o meu Deus ainda tem grandes propósitos para cumprir na minha vida. Eu creio que o meu Deus ainda tem grandes propósitos para cumprir na minha vida. Meu irmão e minha irmã, Deus, Ele cumpre os propósitos dEle. Ele cumpre os desígnios dEle. E os planos do Senhor não são impedidos. E os planos do Senhor não são frustrados. E os planos do Senhor não caem por terra. Agora, quando Deus revela, a gente precisa vigiar. Quando Deus alerta, a gente precisa ter prudência. Ó, vou ser prudente. Não vou por aqui não. Deus está me incomodando. Não vou comer isso. Não vou guardar isso. Vou ter cuidado com essa pessoa. Vou ter cuidado com esse lugar. Porque a prudência, irmãos, nos preserva com vida. E Deus está dizendo para você hoje, eu quero você preservada com vida. Eu quero o seu casamento preservado com vida, o seu ministério preservado com vida. E de vez em quando eu vou te esconder da fúria dos judeus. De vez em quando eu vou te proteger daqueles que querem ver o teu mal. Grande era o plano que Deus, o próprio Deus, tinha para cumprir na história de Saulo. E por intermédio dessa palavra eu vim aqui te dizer que grande é o propósito que Deus tem para fazer na sua vida. E mesmo que pessoas te persigam, mesmo que pessoas não acreditem no que Deus tem com você, acredite em você. Porque Deus te chamou, seja vigilante você, tenha prudência você. Porque Deus, Ele vê aquilo que você não vê. Deus, Ele sabe daquilo que você não sabe. E por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você, eu quero te proteger. Por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você, eu quero te guardar, eu quero te esconder. Pois grande é o livramento que eu trarei para sua vida. Nenhum dos que estavam ali em Damasco, nenhum dos judeus que queriam matar a Saulo tiveram êxito. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, até tramaram contra ti. Até quiseram ver o teu mal, ver a tua destruição, ver a destruição dos meus propósitos, diz o Senhor dos Exércitos na sua vida. Mas eles não conseguirão. Não conseguirão porque eu sou na sua vida. Declare comigo, eu creio que ninguém vai frustrar os planos de Deus na minha vida porque Ele é na minha história. Eu creio que ninguém vai frustrar os planos de Deus na minha vida porque Ele é na minha história. Só seja prudente. Só seja vigilante. Faça como Saulo. Saulo não perdeu tempo em Damasco. Não perca tempo em alguns lugares, não perca tempo com algumas pessoas, vigie. Pois grande é o livramento que Deus quer trazer para a sua vida. Ele vê o que você não vê, Ele sabe do que você não sabe. Ele sonda corações que você não sonda e Ele conhece pensamentos que você não conhece. Eu creio que grande é o livramento que Deus vai trazer para pessoas. Como os judeus que estavam em Damasco não tocou em Saulo. Tem inimigos seus que não vai tocar em você e nos projetos de Deus. Na sua vida, receba livramento, em nome de Jesus e prudência. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que os judeus que estavam em Damasco não conseguiram tocar em Saulo, ninguém vai conseguir tocar no teu filho, ninguém vai conseguir tocar na tua filha. Ah, Senhor, são muitos os que desacreditam do teu projeto na história dos teus filhos, os que perseguem, os que zombam, os que se levantam contra, mas maior é aquele que chamou, maior é o Senhor que garante a vitória, como o Senhor garantiu a vitória para Saulo, e ninguém tocou nele aqui. Eu creio, Pai, que o Senhor já garantiu a vitória para o teu filho, para a tua filha. Eles vão ter vigilância, eles vão ter prudência, e o livramento vai chegar e o teu nome será glorificado
marcado mais uma vez na história dos teus filhos, pois quem dá a última palavra não são os perseguidores, quem dá a última palavra não são os adversários, quem dá a última palavra não são os os inimigos, mas é o Senhor que garante a vitória. Obrigada, Senhor, pela vitória, pelo livramento, obrigada pelo esconderijo, pela proteção, pela prudência que o Senhor hoje está entregando aos teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Assim como os judeus que estavam em Damasco não conseguiram tocar em Saulo, Deus disse para você hoje: tenha prudência. Eu sou Deus que te revelo, que te mostro, e não permito que os teus inimigos te toquem. Muitas vezes Deus, ele vai nos esconder. Saulo precisou ser escondido dentro de um cesto e ser descido ali pela muralha. Às vezes você não vai entender mudanças de rotas, mudanças de direções, mas agradeça, porque tudo é para livramento, pois Deus, ele vê o que você não vê e ele te preserva com vida para que os propósitos dele aconteçam na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.